Bill Lear, o criador do Learjet, dizia "If it looks good, it flies good". Em português, se é bonito, se parece bom aos olhos, voa bem. Já Enzo Ferrari, no nosso mundo aqui sobre quatro rodas, dizia que carro bonito é aquele que ganha corridas. E não à toa hoje, na nossa lista de carros mais feios da história, ou desfavorecidos esteticamente para não ofender ninguém, nenhum deles venceu o campeonato e alguns, é verdade, beliscaram uma vitória aqui, outra ali, talvez um pódio. Logo, parece que a regra valia e talvez siga valendo. Então, sem delongas, é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, dos carros mais feinhos da história. Para organizar, como você sabe, sempre eu procuro colocar na mesa alguns critérios. Porque tem alguns carros, como a Honda de 2007 e 2008, que tem uma pintura tenebrosa de feia, mas não são exatamente feiosos nas suas linhas. E em outras ocasiões, como o grid inteiro, como em 2012 e 2014, poderia facilmente encher uma lista de 10 só com os carros daqueles anos. Então nossa lista vai tentar acomodar esse critério, considerando o bisonho como o todo da obra. E obra você pode considerar a interpretação autorizada de forma bastante ampla. E eu já vou começar de cara chutando balde com o Enzyme N179, talvez o mais feio logo no começo. Esse carro, apelidado de ralador de queijo por razões que você já deve desconfiar, é um dos mais feios da história, talvez o mais feio. Seu diretor técnico John Baldwin e o chief designer Shalab Ahmed, eu não tô brincando, não é um trocadilho, esse é o nome do cara, resolveram criar numa época em que todo mundo inventava muita coisa e às vezes dava certo, e ao invés de colocar os radiadores nos sidepods, como já vinha sendo a tendência nos anos 70 depois do Lotus 72 de Colin Chapman, resolveram fazer algo que ninguém ainda tinha feito, instalando os radiadores na frente, mas não no nariz, em cima da carenagem. A ideia deles era livrar espaço nas laterais, nos sidepods, para maximizar os túneis de Venturi, na época da febre do efeito solo. Mas o problema é que instalar todos esses equipamentos no nariz do carro deixou ele com uma tendência louca a sair de frente, já que os radiadores, a tubulação e o líquido que vai dentro pesavam demais, desequilibrando o carro. O N179 teve como melhor colocação um 13º lugar e conseguiu classificar-se apenas 4 vezes. Depois desapareceu, com a equipe revertendo para um design mais convencional e, a bem do bom gosto, nunca mais foi visto. O problema de deixar a criatividade voar é que não há limites para o bem e para o mal. Desenhado por Frank Costin, o March 711 até conseguiu bons resultados, indo ao pódio mais de uma vez, muito possivelmente por causa do braço do seu piloto principal, Ronnie Peterson, e foi pilotado por gente como Niki Lauda, Henri Pescarolo e José Carlos Patti. Numa época em que algumas equipes, como a própria March, vendiam seus chassis para clientes, correu com a equipe de fábrica e também para um iniciante chamado Frank Williams, por onde inclusive estreou Patti. Ativo entre 71 e 72, teve inclusive na March, na equipe de fábrica, 2 motorizações diferentes, com um carro andando com o Cosworth DFV e outro sendo empurrado por um propulsor da Alfa Romeo, debaixo do mesmo teto. Pelas mãos de Peterson, fez em 71 4 segundos lugares, um terceiro, um quarto e um quinto, dando ao sueco o vice-campeonato, ainda que tomando uma luneta de Jack Stewart. Mas o que chamava a atenção naquele carro e naquele ano era a configuração tábua de passar roupa da asa dianteira. E foi com ela que o sueco Peterson fez o que faz o Vasco, conseguindo então o vice. Maldade, né? Mas sua feiura não se limitava à asa dianteira. O chassi também era ele todo meio esquisitão, com sidepods que a gente poderia considerar rudimentares, numa época em que ele dividiu a pista com o 72 da Lotus. E aí ficou triste para eles. Tudo isso mais uma traseira com o motor a descoberto além da caixa de câmbio davam ao 711 uma aparência de uma salsicha que cozinhou demais e começa a rachar. O
O Ligier JS5 é um velho conhecido meu. Isso porque lá pela segunda série, com 8 anos de idade, eu tinha um estojo que tinha o carro desenhado. Mas na segunda configuração do carro, que não é a feiosa que faz ele estar nessa lista. Porque o primeiro modelo do JS5 era horrível e deu a ele inclusive o apelido de Teapot, ou chaleira. Foi uma época em que todas as equipes, Ferrari, McLaren e por que não a própria Ligier, exploraram o uso do airbox, a entrada de ar por cima da cabeça do piloto, até o limite em que a FIA resolveu parar com aquela brincadeira. A Shadow, por exemplo, com o DN7 também tentou. Era o primeiro projeto da equipe de Guy Ligier na Fórmula 1 e tinha o nome JS5 porque ele já vinha fazendo carros no Mundial de Sport Protótipo antes de resolver ir para a categoria máxima. Ele assume a estrutura da equipe Matra e projeta o carro que tinha um chassi, admitamos, elegante, ou pelo menos eu acho, talvez seja a herança afetiva lá do estojo do colégio. Com a chaleira instalada, ele parecia pronto a tombar a qualquer momento. Afinal de contas, olha o tamanho dessa trapizonga. Mais tarde, no ano de 76, ano em que ele estreou, foi ordenado junto com os outros a cortar aquele negócio fora. E aí todo mundo teve que repensar suas ideias, como aconteceu inclusive com Ferrari e McLaren, que disputavam o campeonato daquele ano. Mas o carro era decente, tanto que conseguiu um segundo, 2 terceiros e 2 quartos, levando o time à 6ª posição nos construtores, mesmo correndo com apenas um carro guiado por Jacques Laffite. Em 2004 não tinha Instagram e não tendo Instagram, grande era a chance de que não houvesse coach dizendo para Patrick Head que ele tinha que pensar fora da caixa. Então a culpa pelo FW26 provavelmente é inteira dele, quer dizer, não inteira dele, diretor técnico, e do chief designer da Williams então, Gavin Fisher. Num tempo em que a Ferrari tinha Michael Schumacher, Ross Brown, Rory Byrne, Jean Todt e Rubens Barrichello, e a McLaren tinha Adrian Newey, a Williams tinha que tentar fazer alguma coisa, especialmente porque em 2004 a BMW já estava por aqui pensando em comprar uma outra equipe e sair fora. Os alemães de Munique, a BMW, já tinham tentado comprar o controle da equipe de Sir Frank, que cabeça dura não topou vender. Spoiler, em 2020 ele vendeu provavelmente mais barato do que teria vendido lá em 2004, mas isso é problema dele. A Williams então resolve radicalizar no desenho da asa dianteira e o carro causa frisson quando é exibido para a imprensa no começo daquele ano. Eu lembro que quando vi pela primeira vez pensei, pelo menos alguém desenhou um carro diferente. Para você que acha que os carros de hoje são muito parecidos, essa reclamação vem de tempos. E esse carro, o FW26, eu sei que despertará polêmicas, porque tem gente que acha ele bonito. Acabou não dando certo, mas eu acho que a Williams merece uma estrelinha por pelo menos ter tentado. Montoya com ele fez um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e um oitavo. E no outro carro, Ralf Schumacher fez um quarto, um sexto e 2 sétimos. No final do ano, o time reverte para o desenho mais convencional da temporada anterior e chegaria inclusive a vencer uma corrida em Interlagos com Montoya. Ralf Schumacher, depois de ficar várias provas fora em razão de um acidente, volta em Suzuka e consegue um segundo lugar. Enquanto esteve fora, Schumacher mais novo foi substituído por Marc Gené e Antonio Pisoni em 4 provas em que ele conseguiu 3 sétimos. Um dos problemas desse carro, porque é difícil falar de um problema só num carro que a gente vê não ganhou todas as corridas do ano, e teve longe disso, era que o reforço estrutural necessário para que essa asa em formato de leão marinho aguentasse a pressão pesava demais, parecido com o Enzyme, desequilibrando o carro para frente. Além disso, o time de aerodinamicistas nunca entendeu 100% a passagem dos fluxos de ar pela frente, numa asa que era diferente da concorrência, então era mais complicado porque eles estavam sozinhos no conceito. Isso tudo tornou o carro muito difícil de acertar, já que os dados que eles tinham de outras temporadas não serviam para aquela plataforma. Seria o começo do fim da parceria da Williams com a BMW, e depois disso a equipe de Sir Frank entraria numa descendente, de onde ela só sairia brevemente entre 2014 e 2016, com os motores Mercedes e a dupla Bottas-Massa. Em 1996, a Ferrari tinha dado mais um passo rumo a sair do atoleiro, porque lá chegou Michael Schumacher.
Mas quando o carro daquela temporada apareceu pela primeira vez, ficou claro para o mundo e talvez para o Schumacher que a parte técnica ainda estava muito defasada, porque a F310 parecia um daqueles carros de parque de diversão, uma coisa horrorosa. Um nariz adunco numa época em que todo mundo já estava usando o conceito tubarão, estranhamente inchado, com as bordas do cockpit exageradamente altas, parecendo uma cadeira dessas de braço, tanto que pela imprensa inglesa foi apelidado de armchair. E aqui uma pausa. O responsável técnico por esse carro se chamava John Barnard, um dos maiores engenheiros da história da Fórmula 1, perdendo apenas para Colin Chapman. Como que ele fez esse carro? Também não sei. Em janeiro de 2024 estou lendo a biografia do Barnard, mas não cheguei nessa parte ainda, estou em mais ou menos 1982 no momento. Quando eu chegar lá eu conto para vocês qual é a justificativa do Barnard para ter feito esse carro. O fato é que o carro era horrível. E por causa disso, porque dois tucanos não se bicam, Barnard e Schumacher não terminariam o ano juntos, porque o engenheiro inglês pegou seu boné e foi cantar em outra freguesia. No meio do ano ele vai embora e Schumacher traz da Benetton Rory Byrne e Ross Brown. Ainda assim, Schumacher, que para muitos só fez o que fez porque teve bons carros e correu sozinho, vence com essa jabiraca 3 corridas, faz 3 segundos lugares e um terceiro, levando a Ferrari ao vice nos construtores, algo que eles não conseguiam desde 1990 com Prost. No meio do ano, tentando salvar o carro, e já com Byrne e Brown dando seus pitacos, porque o Barnard já tinha dado linha, eles levantam o nariz mudando para o conceito tubarão. Detalhe irônico, quem trouxe o nariz tubarão para a Fórmula 1 foi o Barnard na Benetton de 1991 de Piquet e Moreno. É difícil saber por onde começar com o R29. A pintura era um fim de transição entre a era dos cigarros da Mild 7 no final de 2006, que foi sumindo do carro gradualmente em 2007 e 2008, mas aí em 2009 soma-se a isso uma mudança radical no regulamento. E admitamos, não foi um ano de carros muito bonitos na Fórmula 1, mas o carro da Renault se destacava negativamente. E para piorar, ele era ruim. Alonso conseguiu apenas um 3º lugar em Singapura, pista que a Renault, a gente sabe, tradicionalmente andava muito bem. Nelsinho Piquet naquele ano com o carro não marcou nenhum ponto, sendo demitido no terço final da temporada e vindo para sua vaga Romain Grosjean, que à época usava o penteado de Sideshow Bob dos Simpsons. O curioso de tudo é que esse carro tinha um bom time técnico por trás. Pat Symonds, Bob Bell e James Allison, que viria a ser figura central em anos de domínio da Mercedes. Mas definitivamente não era para ser, tanto que não foi. E era feio demais. Ron Tauranac é uma figura-chave no destino da Brabham na Fórmula 1. Foi com ele que Sir Jack se aliou para construir uma das equipes mais lendárias da história da categoria. Tanto que os carros da Brabham têm a denominação BT, B de Brabham, T de Tauranac. Com ele, Sir Jack foi o primeiro e provavelmente vai ficar para a eternidade como o único piloto a vencer com o próprio carro na Fórmula 1. Jack Brabham venceu seu tricampeonato em 66 a bordo de uma Brabham. Mas a BT-34 não foi um ponto alto de uma equipe tradicionalmente dona de belos carros. Aquele foi o carro do primeiro ano em que Sir Jack tinha deixado a Fórmula 1, vendido sua parte para o sócio e voltado para a Austrália. Para o seu lugar na equipe vem outra lenda também em final de carreira, Graham Hill. E a máquina parecia, sei lá, um caranguejo. Num tempo em que os sidepods ainda eram um conceito muito novo, a Lotus tinha acabado de estrear com eles, ele ainda trazia os radiadores na dianteira, um de cada lado com uma asa dianteira instalada no meio. Atrás da cabeça do piloto, um airbox meio pequenininho, meio, sei lá, Red Pill, meio periscópio de submarino. Com ele, Hill consegue um 5º lugar na Áustria, Reutemann consegue um 7º e Wilson Fittipaldi faria 8 provas do campeonato de 72, tendo como melhores resultados um 7º, um 8º e um 12º. Era feio, não era confiável e não era muito veloz. Em 2012, a FIA determinou que os carros teriam uma altura máxima no nariz, com o objetivo de evitar que algo no impacto frontal
pegasse no nariz do carro e fosse projetado na cabeça do piloto. Começou assim, passou pela tentativa do aeroscreen e foi acabar no halo. E quando a FIA determinou então essa altura máxima do nariz, cada equipe tratou de uma forma, mas foram todas elas mais ou menos na mesma direção. Fazia mais sentido colocar um degrau no meio do nariz do carro do que vir de baixo para cima numa linha contínua, provavelmente porque o túnel de vento indicou isso. E aí cada equipe saiu em uma direção. A Mercedes e a Lotus partiram por um degrau meio em formato de cunha. A Red Bull e a Ferrari optaram por uma solução meio kit de Lego, com um degrau mesmo no nariz do carro. E as piores, na minha opinião, foram a Sauber e a Williams, que esticaram o nariz do carro e mantiveram o degrau, e parecia que o carro estava o tempo todo mostrando a língua. Mas as coisas sempre podem piorar, porque em 2014, pensando ainda na segurança e nos impactos frontais, a FIA determinou que um ponto estrutural do carro estivesse lá naquela parte baixa. E então as equipes tinham que colocar no nariz do carro algo que passasse no bendito do crash test. E aí, como diria Galvão Bueno, virou passeio. A Caterham chocou o mundo e a família tradicional brasileira com algo exageradamente fálico, parecido talvez com o nariz do Gonzo. Mas a regra era para todos e cada um então teve que buscar a sua solução. Force India e McLaren foram mais ou menos pela mesma direção da Caterham, talvez com um pouco mais de elegância, mas ainda assim muito feias. A Lotus resolveu ir com dois, e por alguma razão que talvez nem Deus saiba explicar, um mais curto que o outro. A Ferrari foi num conceito que só ela, ou talvez a Mercedes tenha ido também, mas com um pouco mais de elegância, e talvez o melhorzinho tenha sido a Red Bull. Não à toa, e para comprovar a regra do começo do vídeo, os três menos tenebrosos da Mercedes, da Red Bull e da Williams foram os três melhores no campeonato de construtores. O que mostra que talvez aquela fala antiga de Enzo Ferrari siga valendo para a Fórmula 1. Carro bonito é o que ganha a corrida, mas carro bonito talvez seja o que ganha a corrida. Esqueci de falar de algum carro feioso? Comente aqui embaixo. Esse foi mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos e lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber notificação dos vídeos que saem por aqui no instante em que eles são publicados, entre nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. Basta um clique e você passa a receber push no seu celular, não perde nenhum vídeo e aí nem você nem eu ficamos dependendo do YouTube lembrar de te lembrar. Se você quiser ver os vídeos em Premiere, ter prioridade de resposta nas lives, serão 24 lives nesse ano com 24 corridas da Fórmula 1. E ainda concorrer a brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio, clique nos botões aderir ou seja membro, o link também está lá embaixo na descrição. Pelos 3 planos, Paddock Pass, Lawrence Stroll e Superlicença, você ajuda com esse projeto que é minha profissão em tempo integral e dedicação exclusiva e ainda recebe esses benefícios de volta e faremos aqui muita coisa em 2024. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema, mas aí deixa o like, porque o like, você sabe, o like é de graça, beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço!